Olá, bem-vindo ao Papo de Prateleira, o espaço que você conhece bem, está sempre falando a respeito de tudo que acontece no agronegócio brasileiro, com relevância aí para a distribuição de insumos agrícolas e veterinários, para a revenda, para o trabalho das cooperativas que têm lá suas lojas que levam todo o portfólio completo lá, portfólio até definido no caso das cooperativas, né, para os produtores, todo mundo atendendo quem? Todo mundo atendendo o cliente final de todo mundo, que é o agricultor e é o pecuarista. Mas também a gente não tem como deixar de falar de várias evoluções, eu insisto muito nisso, porque o agronegócio ele avança numa velocidade tão espantosa e cada vez mais utilizando de coisas que não se conhecia, de coisas que são aplicadas. E esse é mais ou menos o assunto que a gente vai ter aqui agora. A gente acabou de passar lá pela primeira das grandes feiras agropecuárias, como diz o Carlão, o primeiro do grande slam das feiras agropecuárias brasileiras, que foi lá em Cascavel, no maravilhoso show rural Copavel da turma toda do Divo Grole lá. E eu conheci um espaço muito bacana lá, que é o espaço é o show rural digital. E a gente vai falar a respeito de um hackathon maravilha, um monte de cérebro novinho, gente com 16, 17, 18 anos, rachando a cuca para quê? Para resolver problema no setor do agronegócio. Teve uma turma lá que se destacou e simplesmente, ó, passou o filé, levou o primeiro prêmio. É a turma da faculdade que eu conheço bem, que é da faculdade Assis Gurga, que fica em Cascavel. E eu trouxe o capitão, ó, é o Bellini desse time aí que ganhou esse prêmio, que é o Lucas D'Artora, ele que é professor de engenharia de software da FAG. Ô, Lucas, em primeiro lugar, parabéns pelo prêmio e seja muito bem-vindo ao Papo de Prateleira. Obrigado pelo convite, Ulisses. E fico muito feliz em estar aqui no seu programa, né? E poder compartilhar um pouco dessa experiência, desse projeto, né? Que trouxe grandes resultados, não só para o Show Rural Digital, mas também para o Centro Universitário FAG, né? Perfeito. E fala uma coisa, rapaz, e qual foi basicamente o trabalho que vocês desenvolveram lá durante. O Lucas pode dar melhor detalhes, você falar bobagem, mas se eu me lembro bem, é uma competição entre projetos, entre pensamentos que se faz para resolver um problema que rolou mais ou menos da tarde de um dia até a metade, até a tarde do dia seguinte. Qual foi esse projeto que vocês montaram e que levou o prêmio? Exatamente, né? O evento do Hackathon, ele é um Ah, evento que, como você comentou, ele se iniciou na quinta-feira pela uhum, manhã e ele foi finalizado por volta do meio-dia da sexta-feira, né? Então, todas perfeito. as, todas as propostas tiveram que ficar prontas até a sexta-feira de meio-dia. Então, a gente levou em torno de 36 horas o evento para propor soluções para diversos desafios que foram colocados e levantados pela sociedade rural aqui da nossa região. Aham, Então, o nosso projeto em específico, ele visa atender uma parte de um problema avícola que tem na grande maioria dos matrizeiros e ah, cooperativas também aqui da nossa região, que é um problema do índice de mortalidade de embriões, né, em incubatórios. perfeito. Então, a gente tem hoje, conforme um levantamento que a gente fez em algumas cooperativas aqui na nossa região, o índice de mortalidade hoje, ele chega a 4% em embriões, né, que por alguma razão, por conta de temperatura, umidade, pressão, Ah, eles já nascem desidratados. Então, esses embriões, eles têm um problema de muitas vezes eles já nascerem mortos ou nascerem com algum tipo de deficiência. uma E aí, formação, né? logicamente que esses embriões eles são descartados. E como hoje as cooperativas têm um alto volume de abatimento de É aves uma coisa dia, de louco, né? e isso traz, se a gente for parar para pensar, traz um custo e um impacto muito sério negativamente para elas. Perfeito. Então, por isso que a gente decidiu pegar esse problema, porque era um problema relevante, e o nosso grupo da FAG, a gente tinha pessoas no nosso grupo que já tem um know-how de automação para desenvolver, né, Perfeito. uma solução que a gente conseguisse fazer a rastreabilidade do lote, Ah, né, no incubatório, para que a gente consiga fazer a medição e o controle dessa temperatura, da umidade, né, e também do estágio do embrionário, para que a gente, controlando essas variáveis, a gente consiga ter um índice menor de mortalidade, né? E a nossa perfeito. proposta é reduzir em 1%. E só para você ter ideia, esse 1% ele iria refletir mês quase uma redução de 500 mil
para a cooperativa. Sim. Então, se a gente for levar isso a um ano, né, a gente está Nossa falando em Senhora. 1%, só que tem um impacto muito grande, Não, tá? e tem uma outra coisa, né, Lucas? 1% de R$ 10 é uma coisa, 1% de R$ 1 bilhão é outra, né? Exatamente. E assim, a gente já tem um custo hoje nas cooperativas que nós não conseguimos produzir embriões suficientes para o nosso próprio abatimento. Então, o que que a gente faz hoje, Entendi. né? As cooperativas compram de terceiras, Perfeito. compra de Até para a gente matrizes deixar claro, né, terceiras. Lucas, para o pessoal que por um acaso ainda não sabe, o incubatório ele recebe material. E é nessa distância, Exato. nesse percurso, que pode estar acontecendo algum problema aí que está causando essa perda, né? Exato. Então, assim, o custo hoje ele é muito grande para as cooperativas e falando até mesmo não só para as cooperativas, mas todos que abatem, né, aves da nossa região, o oeste do Paraná, é uma região muito forte Perfeito. E o nesse ramo, Paraná é o né? maior produtor e exportador de É, carne de frango do mundo, né? exato. Então assim, essa é nada mais justo que nós pegarmos uma proposta que tenha um impacto tão significativo para a gente Sim, desenvolver um projeto. claro. Então, lá nessas 36 horas, a gente desenvolveu uma placa com sensores Olha lá. de temperatura, de umidade, pressão e mais um laser ainda, que esse laser apontava para o ovo, né? E lá a gente fazia uma série de análises para identificar se a temperatura dele estava no estágio correto ou não. Então, e um aplicativo mobile que a gente apresentou lá para os jurados, tá? Aham. Então a gente coletava em tempo real. Só para você ter ideia, a gente fez um exemplo lá onde nós pegamos um ovo que ele estava na água, que ele estava Ah, numa temperatura, né? E pegamos o outro fora. Então, essa variável de temperatura, nosso sensor ele leu lá em tempo real, já mostrou os dados. É lógico que nós estávamos com um ovo, né? Um ovo que é de consumo próprio perfeito. já, não Sim. era um ovo que estava num processo para a sua incubação, Que é muito tá? É meticuloso por, o processo, né? exato, até por questões sanitárias a gente não pôde levar, mas Claro. a nossa intenção, até no projeto lá na hora da apresentação, era levar em tempo real para a gente mostrar que realmente a nossa solução ela traria um Tinha um benefício de resultado, né? isso, porque o que que acontece? Através dessa medição que eu estou fazendo de temperatura, de umidade, de pressão, eu vou estar jogando num aplicativo mobile que vai ter um técnico que vai estar visualizando isso. Certo. Então, ele vai ir lá em tempo real no incubatório e vai fazer a regulagem da temperatura nas gavetas do incubador, Aham. justamente para que os lotes tenham controles individuais desses critérios que eu mencionei. E hoje, como que é feito? O controle, ele é médio de todos os lotes. Então, tem lote que ele tem que estar com uma temperatura ou a mais ou a menos do que os demais. Eu não Exato. posso controlar a temperatura, umidade e pressão de modo geral de todos os lotes. E é aí que está a perca do índice de mortalidade. Perfeito. Esse é o ponto. Então, e fala uma coisa, Lucas, eu já até trabalhei com revistas que falavam de avicultura, carne de frango, tudo. O animal em si é um animal absolutamente sensível à variação de temperatura, né? No caso do ovo Exato. também, no caso do ovo que vai virar um pinto, até para o pessoal entender, matriz. Vai produzir um ovo que vai virar um pinto, e esse pinto, sim, é que vai se tornar, por exemplo, uma carne de frango, né? É tão sensível quanto? Exato. A variação de 2 ou 3 graus para Ah, mais ou para menos, ele já pode ser um fator predominante para a desidratação desse embrião que vai estar num estágio lá do seu 21º dia, por exemplo, quando ele aham, vier a fecundar, isso já pode ter um impacto muito grande negativamente. Ele pode nascer ali com defeituoso, sem uma perna, pode nascer desidratado, que daí ele já nasce praticamente morto, né? E quando ele tem uma deficiência dessa, ele é descartado, né? perfeito. Então, quanto menos descarte eu tiver, eu tenho mais material para mim abater. E assim, hoje, se a gente for pegar, né, o pintainho, hoje, quando ele nasce, ele tem um valor agregado ali por volta dos 1,80 a 1,90, que Tá. é um valor médio que as cooperativas hoje comercializam. Se a gente for parar para pensar, beleza, só que ao longo da cadeia, até o Ah, final do abatimento, ele já vai ter um valor, logicamente, muito maior que esse normal 1,90. subir, né? Ah, Então, assim, muitas das cooperativas olham em consideração o quê? Ah, eu estou tendo um índice de mortalidade, mas eu estou olhando só o pintainho quando ele nasce, mas você tem que olhar o estágio da sua vida toda, porque claro, esse pintainho, quando ele virar um frango lá, pô, ele vai ter um valor agregado muito maior. claro. Então, eu não posso considerar só o 1,90, tem que considerar toda essa cadeia, né?
Então, os valores que nós levamos lá são valores que incumbem toda essa cadeia. E foi isso que chamou muito a atenção, até mesmo dos jurados e até mesmo de pessoas que hoje gerenciam incubatórios aqui na nossa região e que até estão interessados em a gente fazer um protótipo e implementar como teste nos seus matrizeiros, né? Então, assim, cara, foi um projeto que, Aí de vai virar fato, a ciência gente aplicada mesmo, né, Lucas? assim, é que nem eu falei até para os demais do grupo, né? A gente está fazendo algo que realmente é aplicado, a gente não está falando de teoria, a gente demonstrou lá na prática como que esses sensores funcionariam, a gente conseguiu dar todas as justificativas para os jurados possíveis, né? Então assim, cara, como eu falei até para os meus alunos, né? Eu falei assim, ó, o prêmio é consequência, Sim. mas o que eu acredito que essa solução a gente pode sim resolver o problema e o prêmio aqui do Hackathon é só consequência É. desse trabalho que a gente fez. Né? Então, se a gente não ganhasse o primeiro lugar, eu já ia estar muito satisfeito, porque de fato a gente desenvolveu algo que ele pode ser aplicado e resolver o problema de muitos matrizeiros e cooperativas da nossa região. Perfeito, que esse que é o grande objetivo da coisa, o grande objetivo da junção aí de esforços da academia com a iniciativa privada. E outra coisa, gente, eles ganharam um prêmio bacana, viu? Conhecer o Chile, que é um país maravilhoso, com uma geografia Exato. única no planeta, que é um bicho, uma tripa maravilhosa, que tem neve, tem sol, tem mar, é uma coisa linda, aposto que a garotada, e quem não é garoto também vai adorar. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que era o time, quantos integrantes tinham, se a turma gosta de participar desse tipo de desafio, se fica muito chateado quando perde, como é que ficaram com a vitória da última sexta-feira, aí, que foi o dia que acabou a Copa Vel, se vocês participam há muito tempo, a turma da FAG, desse tipo de competição. A FAG ela já vem há muitos anos, né, participando desse tipo de competição com vários colegiados e com várias turmas diferentes, né? E esse ano a gente compôs um time que a gente de fato fez um time de peso para ir vencer Tá, o evento, né? O nosso grupo ele era composto por 5 pessoas, então eu, professor da FAG Toledo e Cascavel, ok. e também o João, né? O João Sobanski, que também é um professor da FAG no curso de Engenharia de Software. E nós levamos ainda mais 2 alunos do curso de Engenharia de Software, o Lucas Lima e também o Pedro Zaura. E levamos também um estudante do curso de agronomia, que é o Igor, e Ah, ele trabalha na cooperativa Copavel, né, tá. que é quem, de fato, faz o evento acontecer. Então, todo esse time, né? A gente teve ali o João, por exemplo, ele trabalha com desenvolvimento de aplicativo, né? Eu trabalho mais na parte de segurança da informação, mas conheço bastante de negócio das cooperativas. O Perfeito. Lucas é uma pessoa que conhece também muito de negócio e processo. O Pedro era um nosso analista que, na parte de automação, ele domina do início ao fim. E o Igor conhece muito da parte de cooperativas e principalmente nessa parte avícola, né? Sim. Então, facilitou demais o trabalho. Eu vejo que a gente foi muito assertivo, né, nas pessoas que fizeram parte deste nosso grupo, né? Então, como eu falei, né, o projeto ele não foi um projeto assim que a gente teve muita dor de cabeça ou um estresse muito grande, porque nós tínhamos pessoas capacitadas, né, que sabiam o que Ok. precisava ser feito, né? É lógico que nós tivemos um desgaste ali das 36 horas consecutivas de evento, né? É bolinho, Mas né? valeu a pena, né, Ulisses? Valeu a pena, a experiência foi muito grande. Eu vejo e eu até falei para outras pessoas responsáveis pelo evento que são nesses eventos que a gente consegue mostrar o valor dos nossos alunos, né, e a instituição em si também. Né? A FAG ela sempre nos oportunizou a participar desses tipos de eventos, né, justamente para valorizar o trabalho que nós, professores, juntamente com os alunos, desenvolvemos aí ao longo dos anos. Muitas vezes a gente fica preso apenas dentro da faculdade e essas oportunidades de eventos como esse a gente consegue entregar valor para a sociedade como um todo, né? Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta exatamente nesse sentido agora, o Lucas. Gente, o Lucas, ele é também, além de professor de engenharia de software na FAG, ele é o encarregado de segurança da informação da Cevada. A Cevada é uma potência do cooperativismo brasileiro, é uma cooperativa que eu conheço demais, já vi muito, já entrevistei várias pessoas ligadas à cooperativa.
Ô, Lucas, o grande sucesso que teve, entre outras vertentes, no agronegócio americano foi justamente um trabalho de se juntar academias, juntar com o empreendedor, iniciativa privada, para se construir modelos diferentes, mais vantajosos, mais produtivos, mais eficientes, né? O Brasil tem também bastante coisa. Eu fico aqui em Campinas, sou pertinho de Piracicaba, que tem um trabalho conjunto muito grande lá da Escola de Agronomia com gente que é de iniciativa privada. O Brasil vai bem nessa área, ainda tem um longo caminho aí para juntar aí as mãos aí de empresas e estudantes e professores para para descobrir problemas que atendam quem? Atendam o consumidor, o cidadão, né? Falando em específico do Brasil, a gente tem muito a melhorar, É. tá, Ulisses? Sendo bem sincero assim, mas eu vejo que exclusivamente aqui na nossa região do Paraná, a gente tem um ecossistema muito grande, principalmente na nossa região oeste, que as Aham. cooperativas elas estão muito próximas das universidades. Então, a gente está sempre fazendo parcerias de, por exemplo, trabalhos de trainee, aonde que nós, basicamente, né, o trabalho feito na universidade, mais o trabalho de trainee feito nas empresas, Perfeito. principalmente no ramo do agro, a gente consegue trabalhar nas duas vertentes, né? A parte mais conceitual e a parte técnica prática, né? Então, a gente consegue formar aí profissionais muito bem qualificados para conseguir, né, assumir vagas aí com extrema responsabilidade e capacidade. Então, assim, o Brasil como um todo, ele precisa ainda melhorar muito nesse aspecto Aprimorar, desse né? ecossistema, né? Uhum. Até mesmo eu vejo que o apoio do próprio governo, né, para as instituições e para as empresas, né, fornecendo proventos que oportunizam isso, mas especificamente aqui da nossa região, como eu te falei, né, eu estou há 5 anos na parte de docência universitária e trabalhei aí mais de 6 anos em cooperativas e ainda trabalho, né, na Cevale, por E exemplo. é aluno da FAG, né, Lucas? Fui aluno da FAG também, né? E então, assim, a gente oportuniza essa integração porque no final todos nós vamos ter algum tipo de benefício, tanto a Vai. A instituição quanto as comunidade, né, também, né? empresas, né? E a sociedade como um todo, né? A gente tem uma mão de obra ainda muito escassa, se a gente for pensar em desenvolvimento de tecnologia pro Sim, agro, sim. e está demandando muito isso, né? Você que trabalha no ramo do agronegócio, você sabe o que os grandes e os pequenos produtores precisam de otimização de produtos, para, logicamente, reduzir custo, aumentar a lucratividade, né? Porque no fim isso vai refletir aonde? Nas prateleiras do supermercado, Sim. né? No valor dos produtos agrícolas. Então, querendo ou não, todos nós vamos se beneficiar de uma forma ou outra, né? Então, eu vejo Perfeito. que, assim, aqui na nossa região está muito bem integrado, mas no Brasil como um todo, ainda eu vejo que dá pontos que a gente pode melhorar muito, tá? Perfeito. Você está falando uma coisa que me lembra muito de uma frase do. Na verdade, eu vou te contar antes. Eu estou acabando de ler mais um livro de um cara que eu gosto muito, você deve conhecer, que é o israelense, professor, aliás, também, de antropologia lá em Israel, que fez o Sapiens e fez também o Homo Deus, né? Ele estava falando a respeito do avanço da tecnologia, que é uma coisa difícil um pouco de entender o ser humano, porque ele é fruto até de cada pedacinho de cabeça de alguém, de ação, de trabalho. Então, é duro para alguém entender como é que se chegou naquele lugar. Então, por isso o ser humano, às vezes, tem uma dificuldade para acompanhar a coisa, que é o que você está falando. E o Paulo Herman, que presidiu a John Deere durante muito tempo, aquele Sim. nome maravilhoso, e também um ajudante da integração Lavoura, Pecuária e Floresta no Brasil. Um dia ele estava num evento, me chamou eu, meu amigo, meu chefe Carlão, mostrou uma máquina da John Deere e falou assim: ô Carlão, tá vendo essa máquina? Eu tô. Assim, essa máquina aqui tem mais tecnologia do que a missão Apollo que desceu na Lua. Só que agora Olha o aí, ó. problema é que preciso de nego que manuseie, que aproveite essa tecnologia. Exato. E outra coisa, né, Lucas? Você tem na FAG, onde você foi aluno, onde você hoje é professor, você tem um exemplo de um cara que é o fundador, né, da escola, que teve que É, sair em direção ao norte, né, e ao centro-oeste do país para trabalhar, que é o Assis Gurgis, e que talvez ficasse exato. trabalhando aí, né, se tivesse oportunidade. É, ele, ele é um exemplo muito claro, né? E assim, a gente, na FAG, a gente tenta se espelhar muito, muito nele, muito nessa trajetória que ele teve, né? De grandes conquistas e como que ele idealizou todo esse centro universitário Que Assis é bonito, Gurgels, né? não é por nada, não. Que Eu conheço, tá? Até já dei aula de é, pós-graduação e é bonito, hein? e assim, ele tem uma estrutura lá, Ulisses, que assim, é difícil de você encontrar, né? E ele oportuniza para os alunos, para quem trabalha na instituição, né?
de fato progredir lá dentro, sabe? De Uhum. estar fazendo especializações, de estar sempre se aperfeiçoando. E Então, capacitando. ele provê recursos e estrutura, né? Este evento aí do Show Rural Digital, né? A FAG, ela de fato, ela Um oportunizou, ela braço forte, incentivou né? muito, né? Uhum. Ela queria muito que a gente fosse com várias equipes. Só para você ter ideia, o Ah, primeiro, o segundo e o terceiro lugar são três equipes da FAG que ganharam. pô. Então, o segundo lugar, eu fiquei muito contente, porque assim, a equipe que ganhou o segundo lugar, todos eles foram meus alunos também. Aham. Então assim, o primeiro lugar é o grupo que eu participei, nós somos campeão, e o segundo lugar, os quatro integrantes eram meus alunos também. Que Então, assim, bacana. para você ver que de fato é um trabalho sério que vem colhendo frutos agora, né? Perfeito. E fala uma coisa, pai, por falar em frutos. Lucas D'Artor aí, o homem aí que nasceu, qualquer bobagem que eu falo, você pega e me corrige, né? Nasceu em Toledo, vizinha aí a Cascavel. A cidade que quando eu trabalhava no Jornal Nacional, no final da década de 80, foi a primeira vez que eu ouvi a expressão soja boy, era por causa de uma reportagem que foi feita em Toledo, né? Na cidade aí do Lucas. 5 anos, é professor, trabalha na Cevale, na cooperativa, que o Lucas visa aí para a carreira dele, e principalmente ao lado desses cérebros novinhos aí que você, pelo jeito, gosta de pôr para trabalhar e de soltar fumaça a bem da humanidade? O que você tem na sua cabeça? Cara, eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento, sabe? Ah, E eu sempre tive muita facilidade em explicar, em expor ideias, né? Nunca fui resistente à mudança, então sempre soube ouvir e assimilar o que de fato para mim poderia ser algo que eu poderia desenvolver, né? Para mim aham, ou para outras pessoas. Então, desde quando eu me formei na graduação, eu sempre quis ser professor universitário também. tá. Mas eu também queria trabalhar em empresas porque eu gostaria de ter na prática a Sim. vivência, É, né? Que a muitas vezes a velocidade, gente. a inquietude de uma Isso. empresa, né? A gente sabe que às vezes o ambiente da universidade ele está um pouco desconexo com o Sim, mercado, né? sim. Então, nada melhor do que você estar nas duas frentes para você conseguir entender o que eu posso compartilhar com os meus alunos e que é aplicável na prática e o Perfeito. que talvez é mais conceitual que nunca eles vão ver, né? Então, assim, isso é o que me motiva, cara. Quando eu formo alunos que são alunos que vão ser melhores que eu. Eu sempre Tá. penso assim, o cara que conseguir que chega mais longe que eu fico extremamente contente com isso, porque vem à tona para mim que eu consegui ajudar ele nesse desenvolvimento e ele se tornou um profissional melhor que eu. Agora, se eu estiver formando pessoas e profissionais que sejam abaixo de mim ou que de fato não consigam resultados expressantes, cara, talvez eu vou ter que olhar para mim e ver, será que eu não estou pecando em alguma coisa, eu estou Tá. ensinando errado, eu estou compartilhando informações rasas, né? Então, é isso que me motiva, cara, é sempre estar ajudando as pessoas a conseguir alcançar as suas formações e os seus objetivos profissionais, né? Esse é o principal ponto, eu acho, cara. E pelos resultados aí do Show Rural Digital, do hackathon aí que foi promovido, e da galera aí que o Lucas comanda aí com essa energia toda. Mas eu falo, você viu, Lucas, sempre estou conversando, cada vez eu converso mais com mulher, cada vez eu converso mais com gente que são de áreas que não atuavam inicialmente no agronegócio e agora atuam, que cavucaram alguma coisa que interessa demais para o resultado. E gente jovem e bonita aí, que nem o Lucas, aí, que é sorrisão no rosto, maravilhoso aí para provar para todo mundo, tirar um pouco da carranca do agro, né, Lucas? Trabalhar no agro Exato. é uma delícia, é diferenciador, é tecnológico, pacas, né? Não é pé no chão também, mas também é olho no microscópio, mão em máquina, em robô, tudo mais. Queria te dar os parabéns de novo. Né, pelo que vocês conseguiram aí, você, os seus alunos, aí todo mundo que orbita aí ao redor aí da Universidade da FAG. E no ano que vem eu vou te caçar aí, a gente acabou não se conhecendo pessoalmente, eu vou lá no Show Rural Digital Sim. para te dar um abraço pessoalmente, tá bom, querido? Não, cara, muito obrigado pela oportunidade, pelos parabéns. De fato, eu costumo ir todos os anos também no show rural, Aham, até mesmo na época que eu não trabalhava em cooperativa, eu ia também pelo show rural, porque eu sempre gostei de fato do agronegócio como um tá. todo, e eu sempre via que o ramo do agronegócio era um ramo que ele poderia ter uma transformação digital muito grande. E está tendo, né? Nossa, nem Você mesmo diga. sabe, né? Hoje a gente tem automatização, além de maquinários, os drones utilizados, né? A gente consegue fazer uma análise hoje muito mais precisa
e ter redução de custo e aumento de investimento, né, aumento de faturamento, do que a gente não via, por exemplo, há 10, 12 anos atrás, né? Então, hoje as pessoas estão utilizando da sua mão de obra, muitas vezes, de uma forma muito mais analítica, olhando mais números e não tão braçal, né? É lógico Sim, que existe, né, uma demanda de claro. aperfeiçoamento nisso, né? As pessoas precisam, né, se aperfeiçoar, mas eu fico muito contente aí, cara, com os resultados que o agro vem tornando para o Brasil como um todo, e esse evento do Show Rural Copavel é algo que É bonito, né? é É legal. impressionante, né, É, cara? O que você vê lá é algo que talvez há 10, 12 anos atrás a gente nunca fosse pensar que iria existir, né? perfeito. Então, eu fico muito contente, mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade, espero De ver nada. você ano que Faça vem todo você. lá, Eu vou atrás de você. juntamente com o seu chefe aí, o Carlão, para a gente trocar uma ideia lá e poder trocar experiências aí, que é muito bacana ter essa ligação com vocês, tá? Tá bom, eu encerro aqui com mais uma frase do grande Paulo Hermann, no gancho aí do que ele falou, e ligadinho do que ele acabou de falar, que é assim, o Paulo Hermann fala, se o agronegócio fosse uma corrida de Fórmula 1, a gente nem acabou a volta de apresentação dos carros, de tamanho avanço tecnológico que vai acontecer. Lucas D'Artoro, esse maravilhoso professor de engenharia de software da FAG que é a Faculdade Assis Gurgax, e ele também é o encarregado de segurança de informação da Cevale, e o homem que orienta cérebros novinhos em folha aí para borbulhar e ajudar aí o quê? Ajudar bilhões de pessoas a consumir alimentos e produtos que levam saúde, conforto e higiene para bilhões de pessoas no mundo inteiro. Grande abraço, Lucas. De novo, parabéns. Estenda meus parabéns para a molecada lá e até a próxima. Pode deixar, será entregue. Muito obrigado, um abração, viu? Tchau, 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 querido. Valeu, até mais. Tchau, tchau.